Como um prestador de serviços de uma empresa de TV a cabo, se tornou um dos maiores e mais influentes chefes do tráfico que o Brasil já viu. Essa é a história de Antônio Bonfim Lopes, mais conhecido como NEM ou NEM da Rocinha. E é justamente ela que iremos contar para você hoje. NEM nasceu em 1976, na própria favela da Rocinha, que ele iria chefiar alguns anos mais tarde. Sua família tinha origem pobre. Seus pais eram imigrantes nordestinos que foram tentar a vida no Rio de Janeiro na década de 1960. Com a vida repleta de dificuldades e as oportunidades cada vez mais escassas, uma parte da família voltou para o estado da Paraíba, incluindo o NEM, mas retornaram logo em seguida, motivados novamente pelas dificuldades econômicas. Antônio ganhou o apelido de NEM de seus familiares e amigos próximos. Ele era chamado de Neném, mas ao longo do tempo a alcunha foi diminuindo, até chegar nessa versão menor e mais carinhosa. Ele se casou com Danúbia em 1998, com quem teve 2 filhas, que se somaram a outros filhos que ele tinha de outros relacionamentos. NEM sempre foi considerado um cara comum. Era um pai atencioso, um bom marido, apesar de um pouco ciumento, gostava de futebol e rodas de samba. Ao longo de sua vida, nunca havia se envolvido em nenhuma prática ilícita e sequer havia feito uso das drogas. Visto de fora, ou mesmo sob o olhar dos amigos e familiares, ninguém esperaria que NEM se tornasse um criminoso. Só que isso mudou no ano de 1999. Com 9 meses de idade, sua filha Eduarda passou a ter sérios problemas de saúde provocados por uma doença rara. Um caroço do tamanho de um ovo estava crescendo em seu pescoço, provocando sintomas graves como convulsões que colocavam sua vida em risco. Desesperados, os pais levaram a criança em diversas consultas em clínicas e hospitais e, entre exames e procedimentos, acumularam uma dívida de mais de R$20 mil. Se hoje, em 2023, ano da publicação deste vídeo, isso já vale um dinheirão, imagina mais de 20 anos atrás. Sem ter condições de arcar com o débito com o que ganhava em seu emprego, NEM teve de recorrer à única instituição que estaria disposta a fazer o empréstimo para uma pessoa pobre e moradora de favela: o tráfico de drogas. Assim, NEM recorreu a Luciano Barbosa da Silva, vulgo Lulu, o então chefe do tráfico na Rocinha. Ele pediu o dinheiro para arcar com os custos do tratamento da filha e ofereceu seus serviços em troca, para poder honrar o compromisso. Assim se deu sua entrada no mundo do crime. Não queremos vitimizar NEM, muito menos justificar ou defender seus atos. Em algumas entrevistas, o próprio traficante reconhece seus erros e sabe que precisa pagar pelo que fez, mesmo que ainda ache que seus métodos eram melhores do que muitos que são praticados hoje em sua ausência. No entanto, é preciso problematizar as consequências da falta de assistência e políticas públicas que muitas vezes são as raízes de diversos problemas sociais, como a entrada no mundo do crime de milhares de jovens brasileiros. Mas vamos prosseguir. NEM agora estava oficialmente associado ao tráfico de drogas e passou a trabalhar diretamente com Lulu. Ele se destacou pela sua inteligência, coragem, lealdade e logo ganhou a confiança do dono do morro, se tornando seu braço direito. Ele também aprendeu a lidar com armas, drogas, dinheiro e a negociar com fornecedores, clientes e policiais. Tudo isso durou até 2004, ano em que Lulu foi morto em um confronto com a polícia. Como dissemos, NEM
Não tinha envolvimentos anteriores com atividades ilícitas e, nessa época, já havia quitado sua dívida com o tráfico. Então, decidiu abandonar a carreira do crime. Ele havia conseguido comprar um carro e seu plano era trabalhar como taxista e focar em sua família. Mas, como sabemos, não foi isso que aconteceu. Em declarações iniciais, nem disse que decidiu prosseguir na vida criminosa, pois àquela altura já estava bastante envolvido e seria complicado deixar tudo para trás. E, de fato, foi isso mesmo que aconteceu. Contudo, depois que já estava preso, ele confessou em uma entrevista que, ao tentar sair, ele foi ameaçado por alguns policiais corruptos que não queriam pôr em risco a estabilidade conquistada na Rocinha. Para deixar os argumentos ainda mais convincentes, os policiais ameaçaram a mãe de Nem em sua própria casa, fazendo com que o traficante assumisse seu posto de uma vez por todas. No início, as coisas foram meio, digamos, conturbadas. Como era de se esperar, algumas rixas surgiram após a morte de Lulu, o que deixou a Rocinha dividida em territórios, principalmente entre aqueles que eram mais fiéis e partidários da ideologia do ex-chefe e aqueles que tinham suas desavenças. Claro que as rivalidades da época nem se comparam às brigas proporcionadas pelas diferentes facções criminosas de hoje, mas ainda assim era possível identificar essas divisões e sentir as consequências geradas por elas. No entanto, aos poucos, as coisas foram se assentando. A poeira foi baixando e Nem foi ganhando destaque na comunidade e sendo cada vez mais respeitado, principalmente pelos métodos adotados por ele, que eram bastante diferentes do que se havia visto até então. Esse seu modo de agir acabou se provando bastante eficiente para o tráfico, o que possibilitou a Rocinha se destacar como uma das comunidades mais rentáveis para o mundo do crime, além de colocar Nem em uma posição privilegiada como um dos maiores e bem-sucedidos chefes do crime da história do Rio de Janeiro. Novamente, não queremos justificar os atos do traficante, apenas destacar que, ainda que seja um criminoso e condenado, suas escolhas e diferenças em relação aos demais foram o que fizeram que Nem ganhasse tanto destaque na mídia e na própria região, tanto entre as autoridades como entre os moradores. Acontece que Nem optou por trilhar um caminho de paz em detrimento a toda a violência que o tráfico de drogas produzia em seus embates com a polícia ou com as facções rivais. É claro, ainda havia confrontos e mortes, mas, de forma geral, a estratégia escolhida por Nem usava a corrupção, o próprio mecanismo ilícito que o obrigou a continuar nessa vida, ao invés de priorizar o derramamento de sangue desenfreado. É dessa época e principalmente dessa iniciativa de Nem que vem a máxima de que, nas comunidades, o tráfico faz muito mais pelos moradores do que o Estado em si. Assim, a nova liderança oferecia e controlava o acesso à água, gás, TV a cabo, pirateada, o famigerado gatonete, as vans de transporte e oferecia a segurança, produzindo acordos clandestinos com a polícia. Inclusive, essa segurança gerada a partir desses contratos corruptos permitiu que a favela fosse aberta para a comunidade em geral. Na prática, isso significava que os moradores de fora, principalmente jovens da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, os playboys, poderiam frequentar os bailes funk produzidos no morro e consumir a mercadoria fornecida pelo tráfico, ou seja, as drogas. Esse cenário pode parecer comum a nós hoje em dia, principalmente depois que foi retratado em filmes famosos como Tropa de Elite,
dirigido por José Padilha e estrelado por Wagner Moura. Mas, de fato, isso era algo novo na época. Além disso, NEM introduziu outras mudanças. Ele proibiu o uso de certas drogas, como o crack, na comunidade. Restringiu a participação de menores de idade no mundo do crime, não permitia que armas de alto calibre circulassem pelo morro como forma de ostentação indiscriminada, além de proibir roubos, estupros e outras práticas criminosas. Tudo isso formava como um código de conduta que moldava e regulamentava o tráfico de uma maneira diferente. E em números, essa receita deu certo, viu? NEM chegou a faturar de 10 a 15 milhões de reais por mês, enquanto comandava a Rocinha. Um faturamento de mais de 100 milhões por ano. Claro, muito disso precisava ser gasto para manter o funcionamento da estrutura, como os pagamentos das propinas que comentamos, mas ainda assim, a estratégia utilizada pelo traficante se mostrou extremamente lucrativa. O reinado de NEM terminou em 2011, quando ele foi preso, em uma operação policial. Durante algum tempo, ele ainda comandou o tráfico de dentro da prisão, mas as discordâncias entre ele e Rogério 157, seu segurança particular, que acabou assumindo o comando presencialmente, geraram muitos conflitos, que acabaram culminando nas intervenções militares do Exército que vimos em meados de 2017 e 2018. Ocasionalmente, NEM foi transferido para o Presídio Federal de Porto Velho, Rondônia, onde cumpre uma pena de 96 anos por diversos crimes, como tráfico, associação criminosa, homicídio, sequestro e corrupção. Rogério 157 também está preso lá e fica a poucos metros de NEM. Porém, eles não têm acesso um ao outro, pois ficam em celas isoladas 22 horas por dia. E todas as suas conversas, até mesmo com seus advogados, são gravadas. Hoje, NEM tem como passatempo jogar xadrez com o companheiro da cela ao lado, através de tabuleiros desenhados e jogadas cantadas em voz alta, pois não é possível que eles se vejam ou compartilhem o mesmo jogo de peças. Além disso, ele passa boa parte do tempo lendo, aguardando o momento em que poderá sair e voltar à sua família. Em relação à possibilidade de voltar ao mundo do crime, NEM nega totalmente essa opção. Diz que, finalmente, pode se desvincular de todas as responsabilidades e que só espera poder viver uma vida comum, indo à praia e ao teatro com seus filhos, algo que ele sempre quis fazer, mas que lhe foi tirado por suas próprias escolhas equivocadas. É isso aí. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!